Fala pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo do GG Concurso. Quem vos fala aqui sou eu, Mariano. E então, para vocês que vão estar fazendo aí a prova da caixa, vem comigo que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. A gente vai sanar alguns conteúdos de um assunto que a gente e umas ferramentas que a gente usa aí no dia a dia. Às vezes a gente nem dá muita bola, nem presta muita atenção, mas que isso faz parte agora do nosso cotidiano, né? Então, para vocês que estão vendo esse vídeo de dia, muito bom dia. Para você que vê o vídeo à tarde, muito boa tarde. E para você que vê o vídeo à noite, muito boa noite. Vem comigo ou vem com o GG, que hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, um assunto muito legal, algo bem tri, que é esse cara aí, ferramentas de produtividade e trabalho à distância. Algo que faz parte do nosso dia a dia, algo que veio por causa também da pandemia, né? Ele surgiu a partir aí da pandemia e nós aí então utilizamos essas ferramentas no nosso dia a dia. A base para todas essas ferramentas, como o Teams, o Cisco, o Meeting, o Zoom, o Drive, o Skype é igual. Todos servem para compartilhar arquivos, compartilhar vídeos e para fazer, né, apresentações ao vivo, para fazer uma reunião ao vivo, para fazer, enfim, uma conferência. Todos eles têm a mesma base. O que muda é questões de configuração, de compartilhamento de tela, como que eu faço para chamar um participante, para remover um participante, para mutar um participante, para trazer esse participante para poder ser a parte ali do anfitrião da minha reunião. O que muda é isso, mas a base para cada uma dessas ferramentas é igual. Todos servem para que a gente possa ter um compartilhamento de arquivos, um compartilhamento de informações e para que a gente possa também compartilhar ali apresentações e a nossa tela, tá? E aqui então, dei uma pesquisada, dei uma vasculhada, dei uma varredura na internet, não achei perguntas específicas sobre isso aqui, mas trouxe algumas coisinhas que a banca pode cobrar de vocês, que a banca pode cobrar aí no dia que vocês forem prestar a prova, tá bom? Então, vem comigo que eu vou tirar algumas dúvidas e vou mostrar alguns pulos do gato também que a banca pode aí cobrar de vocês, tá bom? Então, o que é, né, essas ferramentas? O que a gente vai ver aqui nessa apresentação, né? Nada mais a gente vai aprender como usar essas ferramentas, né? E como que cada uma pode ajudar no nosso dia a dia a gente ser mais produtivo, né? Pode ser mais produtivo na questão de compartilhar um arquivo, entender como é que cada uma dessas ferramentas funcionam, tá? Vamos começar pelo Cisco Webex, né? Ele não é uma ferramenta muito utilizada no nosso dia a dia, de fácil acesso, como nós usuários, eu quero aqui acessar agora e vou lá acessar a ferramenta. Não é bem assim que funciona. Ela é uma ferramenta muito voltada para o âmbito empresarial, para o âmbito de reuniões corporativas. Não é tão fácil a gente ir lá acessar, fazer o download, instalar no nosso computador e sair usando, sair compartilhando o link de acesso. Não é assim muito bem que funciona, né? Mas ele é uma ferramenta extremamente utilizada no meio corporativo para grandes reuniões, né? Aquelas reuniões que a gente vê assim de ou webinários ou até mesmo a gente vê aquelas palestras online, é usado com esse cara aí, porque ele tem uma grande estabilidade, ele tem uma grande qualidade de transmissão e, sem dizer, ele aguenta uma grande quantidade de simultaneidade, né, que é várias pessoas conectadas na mesma live, no mesmo link, compartilhando o mesmo vídeo. Então esse é o grande diferencial desse cara aí da Cisco, que é a parte dele ter essa simultaneidade, né, ele conseguir ser algo bem prático de ser usado para reuniões ali, para pessoas que usam, né, no dia a dia como uma ferramenta para fazer seminários, né? Ele é muito utilizado para isso, para fazer seminários, para ter uma boa qualidade, uma estabilidade, né, de uso aí da ferramenta. Então esse é o grande detalhe, o grande boom dele é isso, né? É a gente conseguir utilizar ele para ter uma simultaneidade e uma qualidade na nossa transmissão. Então o funcionamento geral dele nada mais é do que permitir para fazer reuniões com muitos participantes e é conhecido também como a qualidade de áudio e vídeo, como eu acabei de falar para vocês, né? Ele consegue então compartilhar a tela, gravações de reunião, chat, anotações e interatividade. Ele tem alguns contras também, não é tudo mil rosas, né? Então ele oferece recursos robustos, mas a interface pode ser um pouco confusa, ou seja, né? Ele tem muitas funcionalidades, mas a parte de eu compartilhar uma tela é difícil de eu achar, a parte de eu compartilhar um arquivo é difícil, a parte de eu tirar um participante, a parte de eu mutar um participante é bem difícil de eu achar, é bem difícil de eu conseguir achar essas configurações, porque é uma tela muito complexa, tem muitas ferramentas ali, né? E ele é usado em empresas, né? Então empresas de grande porte utilizam esse recurso da Cisco para fazer reuniões internas, externas e também apresentações e treinamento. Eu participo ali de uma
de uma conferência e ela é online. A partir da pandemia ela começou a ser muito online e toda essa conferência é feita a partir da Cisco. E é muito legal porque a gente acessa a internet ali e ele permite que a gente consiga ter uma visualização das palestras, a gente consegue interagir até mesmo e a qualidade é espetacular. Né? Não trava, não tranca, não cai, é muito difícil. Se a internet também do outro lado é boa, né, ele vai nos trazer ali um bom uso, uma boa experiência. Então ele é muito legal de ser usado assim em realmente em situações de seminário, em situações aonde a gente precisa ter uma grande quantidade de pessoas conectadas ali ao mesmo tempo, né, compartilhando informações, vendo informações. Então esse é o grande detalhe dele, né? Ele permite essa simultaneidade sem a perda da qualidade, né? Ele não vai perder qualidade, ele não vai trancar, ele não vai derrubar os participantes por ter atingido um limite. Então ele é muito bom nisso, nessas questões assim de qualidade mesmo, né? De simultaneidade. Então é usado em meios corporativos também como em apresentações, né, de grande porte. Depois nós vamos então para o Google Drive. O Google Drive é uma nuvem, né, onde a gente coloca os nossos arquivos, onde tem os nossos arquivos lá bonitinhos, né, todos eles na nuvem, que servem para o compartilhamento, né? O que é esse compartilhamento? Nada mais é do que eu compartilhar, né, as minhas informações, compartilhar meu arquivo. Então o Google Drive, ele é um compartilhamento e nós temos duas opções. Nós temos o Google Drive pago para a empresa, onde eu tenho um maior número de armazenamento, um maior número de pessoas que podem colaborar com o meu arquivo, e também eu tenho o Google Drive gratuito, que é quando eu crio meu Gmail, eu já vou ter lá o acesso, né, a essas ferramentas. Eu vou ter 15 GB, que é o básico, e depois eu posso ir comprando mais espaço, né? Eu, como pessoa física, eu posso comprar mais armazenamento. Como pessoa empresa, né, como pessoa jurídica ou como uma empresa, ela já vem num plano ali e ela já vai ter bastante armazenamento e opções também de poder compartilhar com outras pessoas, outros colaboradores. Então, o Google Drive, ele é muito para compartilhamento de arquivos, né? Ele é a nuvem, a nossa nuvem. Ela pode ser então a nossa nuvem tanto pessoal, né, sem a gente estar numa empresa, a empresa oferecer isso, ou também ela pode ser uma ferramenta para a gente poder compartilhar arquivos, ter uma parte de colaboração online, né, ter os recursos de compartilhar um arquivo e outras pessoas poderem editar. Depois nós temos então, junto com o Google Drive, nós temos algumas coisinhas, né? Então ele permite essas interações nativas dos aplicativos, ou seja, o que é as interações nativas, né? Eu usar apresentações, usar o Docs, usar planilhas, poder usar o Drive para compartilhar arquivos, poder usar os formulários e algumas outras ferramentas que o próprio Google oferece tanto no seu plano free, também como no seu plano pago. Mas aqui nós temos uma diferença, que é o que eu vou falar para vocês mais à frente quando a gente for pro Google Meeting, que é a parte de tempo, né? Nós temos um limite dentro do nosso Google Meet, que ele é diferente do pago, mas eu já chego lá. O Microsoft Teams, então, ele é uma ferramenta também de trabalho remoto, também de compartilhamento de tela, compartilhamento de vídeo, para fazer reuniões online, e ele é uma comunicação de equipe, que a partir do Office 365 ele veio com alguns recursos a mais, né? Então é possível eu ingressar pelo navegador, é possível eu ingressar pelo meu computador, fazendo o download dele. Ele também permite, né, tem esses recursos de mensagens instantâneas, chats em grupos, compartilhamento de arquivos, notas colaborativas, interações com outros aplicativos do Office, ou seja, eu tenho lá um Word, estou editando o Word, eu consigo conectar no meu Teams e já compartilhar ele diretamente. Se eu tenho algum grupo de trabalho, se eu tenho alguma reunião, eu já consigo na hora editar o arquivo e compartilhar no Teams e todo mundo fica ali sabendo, né, vendo a informação daquele meu arquivo, né? Então ele é ótimo para trabalhar em equipe, porque todos que têm já uma conta corporativa da Microsoft, ele já vai mostrar para vocês o Teams, já vai mostrar o chat. Ele é uma evolução, né, do Skype. Nosso antigo Skype, ele é uma evolução, assim. Então, o que acontece? Ele é uma ferramenta para trabalho muito boa, ferramenta colaborativa muito boa, ferramenta de reunião, uma ferramenta também que ele, mesmo com a nossa internet não sendo tão boa, uma internet tão forte ou robusta, ele vai ter uma conexão boa, ele vai dar uma boa conectividade, ele vai dar uma boa transmissão das informações, ele vai conseguir fazer com que a gente consiga, sem ser robotizado, falando, né? Então, o Microsoft Teams,
ele e nós temos então uma ferramenta paga, mas também nós temos a versão gratuita. Qual que é a diferença da paga para gratuita? A gratuita tem um limite de tempo para usar o Teams, é 1 hora somente, e no limite de 50 pessoas dentro da sala de reuniões, tá? Então esse é o limite, mas eu posso criar várias e várias reuniões após acabar. Já o Microsoft Teams pago, ele não tem limite de nada, eu tenho todas as ferramentas possíveis de compartilhamento do Office 365. Então é possível vincular com outros produtos da Microsoft, é possível compartilhar. Já o Teams gratuito, free, ele não tem a opção de eu vincular diretamente aos meus aplicativos, mas que eu tenha pago o Microsoft Office e queira vincular com o Teams free, ele não vai permitir. Ele não permite, porque somente o Microsoft pago é que vai ter essa interação com todos os aplicativos do Office 365. Isso é o mais legal, né? Então, ele consegue se adaptar e se adequar, né, a qualquer ambiente de trabalho, seja um ambiente ágil de desenvolvimento. Eu particularmente uso com o meu time de desenvolvimento, né? Eu uso nas minhas aulas também, utilizo muito o Teams e é muito bom porque eu consigo utilizar do celular, eu consigo também utilizar da web, isso é muito bom, utilizar do próprio navegador, por mais que tenha um aplicativo no Microsoft Teams, eu posso utilizar pelo navegador, não há necessidade de eu instalar, então isso reduz, né, muito parte de processamento, parte de espaço também, se o computador não tiver esse nosso armazenamento, né? E ele também é excelente para projetos, reuniões diárias e comunicação interna e treinamento. Então pode ver que a base para todos esses aplicativos é igual. Treinamento, reuniões, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, para poder trocar uma ideia. E isso se consolidou muito a partir da pandemia por causa do teletrabalho, né? Do trabalho remoto. Então isso ajuda e muito, né? O Zoom é a mesma pegada do Teams, a mesma pegada da Cisco, só que ele é um pouco diferente, porque o Zoom nós temos tanto a web para utilizar ele, como também nós temos o aplicativo instalado. E a diferença do Zoom pago para o Zoom gratuito? Mesma coisa. O Zoom pago eu posso usar somente 1 hora, né, ou 50 minutos, acho que é 50 minutos. E aí já o Zoom pago eu não tenho limite de tempo. O Zoom gratuito, eu tenho 1 hora que eu posso utilizar. Então, o Zoom gratuito, ele é 1 hora, 50 minutos, na verdade, que eu posso utilizar. Já o Zoom pago, ele é ilimitado. Não tem tempo para eu poder estar ali na minha reunião, não há um limite de tempo. E também o Zoom pago, ele tem uma capacidade grotesca de pessoas online. São 500 pessoas online. 500 pessoas online no Zoom é muita coisa, né? E ele não trava, ele não tranca, estabilidade, ele é muito bom. Então, o Zoom pago tem isso, né? De ter os colaboradores ali, até 500 colaboradores online, simultaneamente, tá? E o Zoom pago é bem menos, é 250 e eu só posso 50 minutos. Né? E claro, o funcionamento geral é a mesma coisa, videoconferência, interatividade com recursos para capturar e compartilhar tela, reuniões online, gravações das sessões, plano de fundo, virtual, integrações com calendários e outras ferramentas. O legal do Zoom, assim como também é possível pelo Google Meeting, né, é eu integrar as agendas. O Microsoft Teams também tem, mas isso aí é só para a parte corporativa, né? Todos que têm o Microsoft, ele é corporativo, é possível eu já agendar reuniões direto na agenda e já criar um link para poder ter a minha reunião já na agenda ali, já poder ter o meu link de acesso na minha agenda. Então, isso é o grande detalhe, né, de todos. Todos que são pagos, eu tenho a opção de agendar diretamente na agenda, né, criar um link direto. O Google Meeting também tem essa opção de eu ir agendar direto na agenda, criar um evento na minha agenda. Porém, né, eu se limite aí de 1 hora só de reuniões. Depois eu tenho que já criar um outro link, né, para poder continuar ali a minha reunião, caso a minha reunião extrapole os 50 minutos. E também, claro, não é tudo mar de rosas, né, tem os prós e contras. A interface é simples e fácil de usar, mas apresenta limitações na versão gratuita, óbvio, né? Então, como eu falei para vocês, essas são as limitações que nós temos nas utilização gratuita. Todo esse que eu tô falando, eles são gratuitos, porém, a gente tem uma funcionalidade maior e uma usabilidade melhor quando nós usamos o pago, né? O corporativo em si. O Skype, então, né? Que ele já está sendo descontinuado por causa do Teams. O Teams está substituindo ele aos poucos, o Skype também veio nessa pegada de corporativo, de poder compartilhar ali a tela, de poder fazer reuniões online, mas o Skype está entrando em desuso para que o Teams assuma, né? Então, ele é chamada de chat, voz, vídeo,
tudo junto, né? Então ele tem chamadas internacionais que eu posso realmente fazer uma chamada como se fosse um telefone, né? Compartilhar a tela, legendas em tempo real, integrações com outras ferramentas e claro, ferramentas do Microsoft Office, porque ele é integrado ao pacote Office, né? Alguns prós e contras, então a ferramenta é fácil de usar e disponível em várias plataformas, mas não é tão avançada quanto outras ferramentas. Claro, né, pessoal, o Skype está entrando em desuso, o Skype está sendo muito pouco utilizado, cada vez menos utilização por causa do Teams, que tem todos esses recursos do Skype e muito mais. Então o Skype está entrando em desuso, está entrando aí sem ser algo utilizado pelo fato de que não há, né, mais um uso do Skype em si, por causa que tem outras ferramentas que fazem muito mais que o Skype, Microsoft, Teams, Google Meeting, Zoom e por aí vai. Então tem outras ferramentas muito melhor que o próprio Skype, né? E aqui então nós temos o nosso Google Meeting, né? Como eu falei para vocês, ele em funcionamento geral é para videoconferências corporativas com suporte para grandes grupos, gravação de sessão, legendas em tempo real, isso que é bem legal, ele gera legendas enquanto eu tô falando e vai gerando legendas, pode ser legendas em inglês, legendas em português, por aí vai, né? Compartilhamento de tela e também integração com o Google Agenda. Então, ele é muito utilizado por causa do Workspace. Então, quando a gente tem uma conta corporativa, o Google Meeting já vem. E a diferença do pago para o gratuito é isso, né? O Google Meeting gratuito eu tenho só 1 hora de reunião. E o Google pago, né? O Workspace pago, eu tenho ilimitado quantidade de horas ali que eu posso ficar numa reunião. Bem como também, né? O gratuito, ele tem um limite até de 250 pessoas online, simultâneas. 250 pessoas ali que podem estar conectadas na minha reunião. Já o pago é ilimitado. É uma reunião ilimitada e de simultaneidade também ilimitada. E então, né, ele é para reuniões diárias, apresentações e treinamentos. O mais legal de utilizar também o Workspace é que nós temos o nosso chat, né, que é o famoso Hangouts, que tem ali do Google. E o corporativo é muito legal porque você pode criar espaços e esses espaços, ele permite já na hora a gente criar uma reunião. Então, por exemplo, tô conversando aqui com o Mariano. Tô trocando uma ideia com o Mariano, mas ele não tá assim, entendendo o que eu tô passando pra ele. Ele não tá entendendo as mensagens que eu tô trocando pra ele. Ele não tá entendendo o que eu quero ele não tá me fazendo entender. Então, o que eu posso fazer? Tem um botãozinho ali, que é uma câmerazinha, que a hora que a gente clica, ele já cria um link para uma reunião instantânea. Isso é muito legal dentro do Workspace do Google. Então eu estou conversando com uma pessoa pelo Hangouts, ele não está me entendendo, eu clico ali naquela câmera ali e ele já abre diretamente um link, né, para eu poder fazer ali a minha reunião instantânea na hora. Ele clicou, ele já entra lá online. É muito legal isso. Então esse também é uma das curiosidades, né, que nós temos aí do nosso Google Meeting, né? E aí, pra gente poder finalizar, eu não consegui trazer perguntas, né? Mas tudo isso que eu passei pra vocês, a banca pode cobrar. Então, produtividade online, quais são os programas que eu posso utilizar no meu dia a dia? Tá aí, Google Meeting, Zoom, todas essas plataformas são gratuitas e também tem as suas versões pagas. Mas o que a gente não vê muito aí no dia a dia é o Cisco Webex. Tá bom? Por que o Cisco Webex a gente não vê muito? Por causa que ele é uma ferramenta extremamente corporativa. Eu não consigo ir lá e fazer o uso dela, ir lá e fazer o download. Ela é voltada extremamente para ambientes corporativos, ambientes onde eu preciso ter uma grande qualidade de vídeo e áudio e também uma grande quantidade de pessoas conectadas. O pessoal usa da Cisco. Não que essas outras ferramentas também não tenham essa qualidade, mas a Cisco ela é voltada muito para esse âmbito empresarial, né? E alguns cuidados, então, uma conclusão aí de tudo é que a gente escolher a ferramenta certa vem muito do que a gente precisa no nosso meio de trabalho. Então, qualquer ferramenta que a gente escolher ali vai ser uma boa e uma excelente forma da gente fazer uma apresentação, da gente compartilhar uma tela, da gente ter uma produtividade. Mas a banca pode cobrar de vocês aí também quais ferramentas são pagas e quais são gratuitas. Todas são gratuitas, tirando a Cisco. Porém, existem as suas versões free que são limitadas. Todas as ferramentas aqui apresentadas, elas têm as suas versões pagas e também as versões pagas, elas não são limitadas, elas são ilimitadas. Já as suas versões gratuitas, todas as ferramentas aqui apresentadas também têm as suas versões gratuitas. E essas versões gratuitas também têm as suas limitações, né? Claro, porque a gente
né, opta já por ter uma versão paga para ter uma versão ilimitada e sem a necessidade de recursos limitados. Tá bom, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas, ter ajudado vocês aí a marcar a resposta certa, ter ajudado vocês a clarear um pouco os estudos de vocês, né? Nos esbarramos aí nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima, gente.